Pessoal, situação complicadíssima para o candidato à reeleição Jair Bolsonaro. A cada dia que passa, fica mais distante a chance de Jair Bolsonaro ser reeleito presidente da República. Isso porque, além da votação avassaladora que Lula teve no primeiro turno, com quase 6 milhões de votos a mais que o atual candidato à reeleição, Lula também vem conseguindo apoios importantíssimos para impulsioná-lo ainda mais a conseguir esse 1%, pouco mais de 1% que falta para ele ser eleito presidente da República. E dessa vez o apoio pode estar vindo dessa pessoa que aparece aí ao fundo, ao lado de Jair Bolsonaro, de Datena. É isso mesmo, pessoal. Os principais portais de notícias estão sinalizando que Datena pretende apoiar o ex-presidente Lula no segundo turno. É isso mesmo, pessoal. Ele mesmo, José Luiz Datena. Imagina a raiva que Jair Bolsonaro deve estar nesse momento. A notícia diz que Datena está em conversas para apoiar Lula no segundo turno e também Haddad ao governo de São Paulo. A grande situação é que nos últimos dias o apresentador José Luiz Datena, que está bem irritado com os bolsonaristas, teria se aproximado do Partido dos Trabalhadores e entrou em várias conversas para apoiar as candidaturas de Lula e de Haddad, para declarar voto em ambos, a Lula para a presidência da República e a Haddad para o governo de São Paulo. Ele próprio disse que foi ofendido por militâncias sem razão, militâncias essas de Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte, abre aspas, conversar não ofende, meu objetivo principal é me manter fora do processo eleitoral, mas fui muito ofendido sem razão na pré-campanha, mesmo sendo leal a quem estava comigo. Isso pode-se pensar, disse Datena. E essa notícia do provável apoio do apresentador ao ex-presidente Lula e ao PT está inundando as mídias no dia de hoje, como você pode ver nas imagens aí ao fundo. Quase todos os portais de comunicação estão divulgando essa conversa de Datena com Lula. Querendo ou não, Datena é uma das principais figuras midiáticas do país e um apoio dele ao presidente Lula, se converter 500 mil votos, já é de grande ajuda para distanciar ainda mais Lula do atual comandante do Planalto. E isso deixa definitivamente a campanha ainda mais difícil para Jair Bolsonaro, que com certeza vai começar a apelar com notícias falsas contra Lula, vai apelar com ataques baixos ao ex-presidente da República, porque para ele virar voto vai ser praticamente impossível. Nunca um candidato que foi à frente no primeiro turno para o segundo turno sofreu a virada e perdeu a eleição. E dessa vez não vai ser diferente. E vocês, o que acham? Deixe sua opinião aqui abaixo. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não estiver inscrito e compartilhar essa notícia para ajudar o nosso canal. Eu acho que a gente não pode esquecer que uma coisa que está pegando muito é a inflação, o aumento do preço dos alimentos. Tem uma inflação diferenciada para os mais pobres. A cesta básica está subindo muito. A inflação como um todo atingiu 10% no acumulado dos 12 meses. Mas a inflação entre os mais pobres é muito mais alta. Né? Preço do botijão de gás, aumento da gasolina, mais aumento do feijão, aumento do arroz. Né? Carne ninguém compra mais. Então o que está pesando muito é a vida do povo. Eu acho que Lula aqui vai subir novamente. Porque essa coisa, quando a gente fala da vida do povo, do preço dos alimentos, do botijão de gás, quando a gente fala do desemprego de 14,4 milhões de pessoas, as pessoas lembram que na época do Lula era diferente. Agora, eu quero chamar a atenção aqui dos evangélicos. Aqui foi onde houve a maior variação, pessoal. Isso não é pouca coisa. Nós estamos falando de um setor onde tinha maior apoio a Bolsonaro. Aqui a mudança, pessoal, foi de 11 pontos. Saltou para 41. Aqui foi onde houve a maior movimentação de eleitores que saíram de uma posição de ótimo e bom ou de regular para ruim e péssimo. Isso aqui diz muito, pessoal. Isso aqui diz muito pra gente. Eu volto a dizer, eu acho que o que está pesando nisso é a vida concreta das pessoas, a inflação, o desemprego, a volta da fome que está acontecendo no país. Mas esse item aqui, isso mostra o seguinte, pessoal, a gente não deve tratar os evangélicos, a gente tem que sempre tentar dialogar com a parte dos evangélicos. Né? Mesmo quando você tem um pastor bolsonarista do lado de lá, a gente tem que tentar falar com as pessoas que fazem parte da igreja. A gente tem que tentar construir esse diálogo, porque essas pessoas estão rejeitando o Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, a avaliação, quem aprova entre os evangélicos, 29%. Quem reprova, 41%. Veja bem, virou uma diferença muito grande. Uma diferença de 12 pontos.
Então o Bolsonaro chegou a ter entre os evangélicos uma diferença, era uma aprovação gigantesca. Ele agora tem uma aprovação muito menor do que a reprovação. 29 aprovam, 41 reprovam. Então eu posso dizer que aquela área onde ele se segurava ali com mais força, olha, isso aqui aponta que Bolsonaro pode derreter nesse próximo período, pode derreter. E a gente tem que abrir diálogo com esse pessoal, tem que conversar com os evangélicos, amigos nossos, tem que conversar. Eu acho esse ponto muito importante, porque foi aqui onde ele mais caiu. Eu quero citar outros dados da pesquisa. Né? Você sabe que ótimo e bom, ele tinha 24% na última pesquisa Datafolha, caiu para 22%. Ruim e péssimo era 51%, aumentou 53%. Né? Aqui, entre os mais velhos, a reprovação era de 45%, subiu para 51%. Na parcela dos menos escolarizados, a reprovação era de 49%, subiu 6%, foi para 55%. Aqui é o povo mais pobre que mais está sofrendo com essa crise. No grupo com renda familiar de 5 a 10 salários mínimos. Você sabe que o Bolsonaro sempre teve seu pior desempenho em quem ganhava até 2 salários mínimos. Aqui, inclusive, ele perdeu a eleição para o Haddad. Onde o Lula tem um eleitor muito fiel, são os mais pobres, e que já estava ruim para ele. 5 a 10 salários mínimos era uma área que o Bolsonaro dialogava. O setor de uma classe média ali que ele dialogava. Pois bem, de 5 a 10 salários, a rejeição sobe de 41% para 50%. Aqui ainda é inferior à média nacional, porque a média aqui, a reprovação é de 53%. Então você vê, de 5 a 10 salários mínimos não chega aos 53%. 50%. Região Norte e Centro-Oeste. Também é uma área que ele tinha muito apoio. A reprovação aumenta de 41% para 48%. Só melhora o Bolsonaro se a cara do Brasil. Só melhora, diminui a reprovação entre os mais ricos. Com renda superior a 10 salários mínimos, houve um recuo da última pesquisa. Tem a reprovação que estava em 58%, cai para 46%. Esse é o único setor que Bolsonaro melhorou. Em todo o resto, Bolsonaro piorou. A rejeição, aqui, que eu falei para você, quem ganha até 2 salários mínimos, sabe quanto é que está a reprovação? Aquilo que eu falei. Esse aqui é um eleitor que já era mais contra Bolsonaro, que é um voto mais no Lula. Até 2 salários mínimos, a rejeição é de 56%. Ou seja, supera a média nacional de 53%. E entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos também subiu, de 47% para 51%. O dado, pessoal, Bolsonaro é o mais rejeitado porque tem ensino superior, 85% reprova Bolsonaro. Estudantes, 73% reprovam Bolsonaro. Eu tenho dito, pessoal, eu comecei como líder estudantil, aquele movimento dos caras pintadas. Quando voltar às aulas das universidades, dos institutos federais, para mim vai ter uma avalanche de manifestações das ruas, que eu acho que o movimento estudantil vai com tudo. Né? Entre quem tem 16 e 24 anos também, a juventude